O Kia Sportage chegou em nova geração com essa frente bastante disruptiva e também com um novo sistema híbrido. E é tudo isso que a gente vai explorar nesse vídeo aqui no canal do Veículos e Velocidade. Se ainda não é inscrito por aqui, então não se esqueça. Se inscreva aqui no canal e também acione o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. Para começar, o que se destaca aqui na parte dianteira é essa luz diurna aqui nesse formato em bumerangue. Os faróis também são em LED e na parte inferior do para-choque a gente tem aqui os faróis de neblina. Olhando aqui de baixo a gente percebe o quanto esse carro aqui não é muito alto, porque há bastante tempo o Sportage deixou de ser um SUV com tração 4x4 e se tornou de fato um crossover. Outra coisa que se destaca é essa grade aqui com elementos em 3D, né, com elementos aqui em que tem esse volume. É uma grade bastante imponente e que se destaca aqui na parte dianteira desse carro. Aqui na lateral a gente percebe linhas mais conservadoras. Primeiro, são 4,5 metros de comprimento, 1,86 m de largura que a gente tem nesse carro e também 1,65 m de altura. Eu consigo, inclusive, ficar um pouquinho mais alto aqui que o Sportage. São proporções que a gente tem aqui do tamanho de um Jeep Compass, por exemplo. As rodas são aro 18 na versão EX e na versão EX Prestige, que é essa aqui, são em aro 19. A gente vem agora para a parte de trás desse carro, em que a gente tem mais uma vez as lanternas aqui em LED, um conjunto bem bonito, bastante disruptivo também, com uma traseira com esse elemento que une uma lanterna à outra. Essa parte inferior aqui em preto, que se destaca inclusive da pintura do carro. Para abrir o porta-malas, basta dar um toque aqui no botão que ele abre de forma automática. Ao contrário de outros carros que a gente já viu, não tem aquele sistema de passar o pé, basta apertar no botão que ele já sobe. Nesse espaço a gente tem 562 litros de capacidade e essa abertura elétrica é programável. E para fechar, basta dar um toquezinho aqui nessa parte de cima do porta-malas que ele já vai fechar o compartimento. Aqui na parte interna a gente tem um show de tecnologia e de materiais de muito boa qualidade. O Sportage tem um material emborrachado aqui, suave ao toque. Esse aplique aqui que ele tem uma textura, mais aqui a maçaneta. Olha só que espetáculo de maçaneta, muito bonito esse conjunto. Aonde eu apoio o braço também tem uma outra parte que é suave ao toque e preto piano nos botões dos vidros. Vidros com um toque para subir e para descer. O volante ele é forrado em couro e ele também pode ser climatizado. A gente tem aqui um painel que tem duas telas que se unem em uma só no mesmo elemento. São dois painéis de LCD que eu vou falar daqui a pouco. Aqui em cima mais um tecido suave ao toque, aqui outro aplique nesse tom cinza e um console espetacular em preto piano e com o seletor de marchas nesse botão giratório. Nessa parte aqui do centro, o que a gente tem? Tomadas USB, inclusive uma USB-C ali, carregador de celular por indução, já está carregando o telefone que a gente tem ali, botão de partida, aqui aquecimento nos dois bancos dianteiros, aquecimento no volante e aqui a ventilação dos dois bancos dianteiros. Falei do seletor de marcha, a gente vem para cá e a gente tem o sistema de auxílio de descida, o auto hold para que a gente possa tirar o pé do freio quando o carro está em semáforos. Aqui é para desligar o sistema start-stop e aqui são as câmeras 360 graus que a gente tem nesse carro aqui. Tenho visão traseira superior. Se eu colocar aqui no drive, eu posso ter uma visão dianteira, uma outra visão dianteira superior, apenas as câmeras da lateral do carro e posso alterar inclusive aqui a questão dos brilhos. E aqui a visão, Bird View, a visão que a gente tem de todos os pontos do carro. E quando eu viro o volante para um lado ou para outro, vocês veem que ela está virada agora para a esquerda, ela me aponta o trecho, exatamente o local por onde as rodas vão passar. Virei agora para a direita e a gente tem ali inclusive a roda aparecendo. Uma câmera de muito boa qualidade. Tirando aqui, a gente tem aqui um ar-condicionado digital automático de dupla zona. Eu posso programar para cada lado uma temperatura diferente. Condutor 20, passageiro 19. E é interessante que essa tela está em português.
Aqui no volante, por sinal, um belo volante de 3 raios, o Sportage melhorou muito em termos de desenho de volante, ficou bem mais esportivo. Aqui eu tenho os comandos para o sistema de mídia e para o rádio, então aqui ó, eu mudo a faixa de música ou a estação de rádio, aumento e diminuo o volume, atendo e posso falar no celular. No lado direito eu tenho os comandos do piloto automático, o centralizador de faixa e o piloto automático adaptativo, ou seja, o Sportage tem capacidade de identificar um carro à nossa frente, reduzir, manter a velocidade e até parar o carro se for necessário. E aqui eu posso alternar entre as informações aqui do computador de bordo, pressão dos pneus, nível inclusive aqui de atenção, por exemplo, o quanto eu tenho aqui dirigindo e ele vai me monitorar se eu não estiver com fadiga. Tenho as informações acumuladas, agora em ciclo urbano ela fez 10,4 km com litro, mas ela faz médias melhores, ela chegou a quase 13 inclusive, e tenho também aqui mais informações do veículo. Alternando aqui, eu tenho eu volto para as outras informações. Agora a gente pode olhar aqui o que é esse painel. É um painel muito bonito e de alta qualidade. E eu tenho condições também de alternar entre os modos de condução. E vocês vão ver aqui ó, o quanto ele alterna ali os mostradores. Agora ele está no modo econômico, mas eu tenho aqui o modo normal e ele muda os mostradores, e tenho também o modo Sport, que coloca uma característica um pouco mais esportiva aqui. E também segue, claro, né, naquelas informações do computador de bordo. Na esquerda eu tenho ali o velocímetro, na direita o contagiros, no centro o computador de bordo, embaixo ali também o consumo instantâneo e o consumo médio, e os odômetros do carro, e lá em cima eu tenho as outras funções já armadas. Esse sistema de mídia ele vem de série na versão EX Prestige. E olha como a tela é rápida, um toquezinho e ela já muda as funções. Como ela é uma tela de 12,3 polegadas, eu consigo ter várias informações numa mesma tela. Aqui a projeção do telefone, quando ele estiver com Android Auto ou Apple CarPlay. No centro a informação do áudio, aqui está na rádio, e ali a informação do ar-condicionado. Passando para o lado, eu posso ter acesso ao telefone, ou Apple CarPlay ou Android Auto quando ele estiver pareado, rádio, climatização aqui do veículo. Também tenho aqui definições do carro, configurações avançadas, aqui algumas configurações do veículo, está demorando um pouquinho até, mas ó, assistências ao condutor, luzes, portas, painel de instrumentos, e é interessante que é tudo em português e com letras bem grandes. É muito fácil de fazer as configurações desse carro e também de operar nessa central multimídia que é cheia de funções. Além do ar-condicionado automático, a gente tem aqui na versão EX Prestige os bancos elétricos dianteiros, e eu consigo regular aqui na altura, a inclinação do encosto e também aqui ó, a posição, né, se eu quero mais para frente ou mais para trás. O volante tem as regulagens manuais, inclusive de profundidade e também distância. Aqui ó, consigo deixar ele numa posição e depois ele não cai, eu consigo presetar e colocar ele direitinho na altura, na posição que eu quero. Teto solar elétrico, panorâmico, consigo abrir ainda mais aqui ó. Posso abrir todo o vidro, ou se eu quiser, eu posso deixar o vidro apenas basculado como ele está aqui, e a persiana também é elétrica. Como eu disse, o Sportage deixou de ser há muito tempo um SUV 4x4 e foi baixando a altura ao longo desse tempo. A ponto da porta, olha só, ser bem baixa. E isso aqui pode ser um risco em casos de guias de calçada mais alta. Quando a gente estava acostumado com os Sportages mais antigos, a gente sabia que ela era mais alta, mas agora não. Agora esse é um cuidado que o dono precisa ter, ó, porque até mesmo a porta de trás fica bem baixa aqui nessa posição. Vamos passar para trás aqui, ó, no banco. Primeiro, um banco super confortável, com uma boa inclinação que me deixa muito confortável. Olha, dá até para dormir em uma viagem mais longa. Os bancos são de couro também, com um aplique em camurça aqui nessa parte do encosto. E eu tenho até aqui ó, na parte de trás, esta tomada USB-C aqui para carregamento de telefones celulares. Olha só, a gente tem aqui a tomada nos dois bancos, saída do ar-condicionado para cá para trás e ainda luzes de LED aqui, fora que o teto solar ainda chega nessa parte traseira. É realmente um bom espaço, acomoda bem os pés e a gente consegue fazer viagens nesse carro de forma muito tranquila.
A chave do Sportage ela é presencial e tem os comandos para travamento do carro, para abrir o porta-malas, inclusive, e ainda para dar a partida. Se eu segurar aqui e apertar, ele vai dar a partida no carro. Fora isso, ele consegue trancar e destrancar as portas e no momento que a gente se afasta, é possível trancar ela, ó, apenas apertando nesse botão. Fora isso, como equipamentos de segurança, a gente tem aqui, ó, os airbags, os 2 airbags frontais que a gente já tem airbag lá na lateral e também tem airbag de cortina nos vidros. A gente também tem aqui sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E um outro recurso muito interessante que a gente tem aqui no Sportage é o retrovisor, o espelho retrovisor externo com aquecimento para dias de chuva, inclusive como hoje, por exemplo, para que ele não fique tão molhado e permita uma visualização melhor. E aqui, ó, a gente pode mostrar exatamente nesse pontinho aqui onde tem o triângulo ali, esse é o alerta de tráfego, exatamente no ponto cego, alerta de ponto cego. A gente ainda tem, como a gente mostrou lá na frente, o alerta de fadiga do condutor, o alerta de tráfego cruzado aqui na parte traseira. Ela identifica se vem vindo um carro nesta posição ou um pedestre, por exemplo, e emite avisos lá para o motorista. E ainda o alerta de colisão frontal. O Sportage é o segundo Kia que a gente tem aqui no Brasil, que é um híbrido. Só que os modelos da Kia, eles são o que se chama de híbrido leve. Ou seja, a gente tem um motor a combustão, que é o principal impulsionador desse modelo. Estou falando desse propulsor aqui, ele é o motor Gama 2, 1.6, 4 cilindros GDI, ou seja, ele é turbo. Acoplado a isso, como eu falei, ele tem um sistema híbrido leve, ou seja, uma bateria e um motor a combustão, ou melhor, um motor elétrico, menores que dão apoio para esse motor a combustão. Combinados, esses 2 propulsores aqui geram 180 cavalos de potência e 27 kgfm de torque. Esse motor que a gente tem aqui, ele tem duplo comando de válvulas e o comando de válvulas é variável. Ele pode mudar o tempo de abertura das válvulas para priorizar ou desempenho ou então melhorar o consumo. E tem uma outra situação que é bem interessante aqui. Quando o Sportage identifica que o condutor está andando de maneira tranquila, no fluxo, sem apertar no acelerador, ele pode entrar no modo velejar. O que é isso? Ele desliga o motor a combustão e mantém apenas o sistema elétrico como a propulsão do carro. E isso ajuda na hora de economizar combustível. Antes da gente dirigir, eu quero lembrar que esse Sportage pertence à concessionária Sam Motors aqui de Porto Alegre, lá na Avenida Ceará ou na Avenida Ipiranga, são 2 lojas aqui na capital gaúcha. Sam Motors é referência em pós-venda e trabalha com Kia há mais de 20 anos e a gente agradece a turma da Sam Motors por mais esse empréstimo. Toda vez que a gente dá a partida aqui no novo Sportage, ele já entra no modo econômico. Se eu quiser dirigir no modo normal, eu giro aqui esse botão e aí a gente pode partir. A primeira parte do percurso a gente vai fazer aqui nesse piso de paralelepípedo. E eu já posso dizer que esse carro aqui, entre todos os carros que a gente já testou aqui no Veículos em Velocidade, é o carro que tem a melhor suspensão para enfrentar paralelepípedo. Porque a gente simplesmente não sente absolutamente nada desse carro andando em uma pedra irregular. Vou fazer a volta aqui, ó. E vamos poder atravessar mais um pouco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como que ele se comporta andando, né, no asfalto. Mas vamos para esse outro trecho aqui de paralelepípedo para a gente poder ver um pouco mais do comportamento da suspensão aqui do Sportage. Olha só, piso bem irregular, a rua é cheia de ondulações e ele praticamente não nos passa em perfeição. É como se as rodas estivessem andando no asfalto, porque ele só joga a carroceria quando tem algum buraco. Agora, para a gente encontrar uma posição aqui para o motorista é muito fácil, especialmente porque a gente tem aqui bancos elétricos, como eu já mostrei. E a visibilidade e também o alinhamento do volante é praticamente perfeito. Questão de um dedo o volante deslocado mais para o centro,
mas o painel e todas as informações, inclusive a parte aqui da mídia, elas estão aqui voltadas pro motorista. Então é muito fácil e muito tranquilo da gente encontrar a melhor posição aqui no Sportage. Fora isso, os retrovisores têm um bom tamanho, a gente consegue se acertar super bem com eles, e tem uma outra função, ó. Ele tem uma câmera que auxilia no ponto cego, tá vendo ali, ó? Vou mostrar aqui um pouquinho mais perto só do painel. Cada vez que eu dou a seta para um lado, ele liga a câmera correspondente ao lado, tal como a gente já viu em outros modelos, inclusive. Mas olha só, se eu ligo para a direita, olha só, aí ele tapa aqui o contagiros, e como vem uma moto, ó, ele fica me dando o alerta ali do ponto cego. Então aqui a gente já viu dois sistemas do Sportage funcionando: a câmera de auxílio para mudança de faixa e também o alerta de ponto cego desse veículo. Esse carro aqui ele tem 3 modos de condução, a gente não vai experimentar ele na estrada por uma questão de tempo, mas eu vou botar no modo Sport e vou dar uma aceleradinha. Olha o quanto, só nesse toquezinho aqui de 40 para 60 km por hora, a gente já sentiu que ela acelerou rápido, nos jogou para trás aqui no banco e conseguiu atingir a velocidade aqui de 60 km por hora no limite da via em 2 tempos. Ou seja, o Sportage acelera muito rápido se a gente quiser, ó. No modo Sport, ele já arranca com o giro bem alto e joga o motorista para trás. Mas a gente pode andar com ele de maneira mais mansa, no modo normal, ou no modo Eco, em que ele vai, a partir de agora, economizar combustível. A engenharia da Kia, ela ajustou esse carro aqui para 2 situações. Primeiro, muita estabilidade em linha reta e também uma dinâmica maior, melhor, para que ele possa fazer curva de maneira mais esportiva, com um comportamento um tanto quanto mais esportivo, mais assentado no chão. A gente pode, por exemplo, frear em curvas com o Sportage, que ele vai manter a trajetória, vai fazer isso de uma forma mais grudada no chão. Como eu disse, a gente não vai experimentar ele na estrada, mas aqui dentro da cidade já dá para sentir que esse carro aqui tem uma capacidade, ó, bem grande de ter retomadas imediatas, mesmo no modo econômico, como é o que eu estou utilizando agora. Em seguida, a gente já está aqui a 60 km por hora, de novo no limite da via, e também a gente consegue, ao mesmo tempo, quando precisa fazer uma conversão ou precisa fazer um retorno, a gente percebe que o Sportage fica sempre bem agarrado no chão. Dando mais aceleradas, que é o que a gente tem feito agora aqui para poder experimentar o carro, que foi isso que a gente estava tentando entender como é que ele se comportava, a gente está com um consumo médio agora de 9 km por litro e meio de combustível. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou zerar aqui a cronometragem da informação acumulada e vamos ver o que mais que a gente vai conseguir agora aqui, daqui em diante. Nós vamos fazer uma volta com ela e vamos experimentar para ver o consumo. Todos os assistentes ao condutor que a gente tem hoje de ponta no mercado estão aqui no Kia Sportage. Tenho o piloto automático, em que eu posso tirar o pé aqui do acelerador e ele vai mantendo a velocidade que eu programei de 51 km por hora. Esse piloto automático, ele é adaptativo, ou seja, eu posso regular aqui pelo volante qual a distância que eu quero permanecer do carro que vai aqui na minha frente. A partir disso, o que ele vai fazer? Ele vai manter o carro na velocidade que eu programei, ou ele vai começar a fazer reduções conforme o carro da frente for reduzindo a velocidade. Por exemplo, eu vou passar aqui para a esquerda, ó, e vou tentar manter o carro, né? Vamos aumentar um pouco mais a velocidade aqui, ó, para que a gente possa chegar lá no semáforo. Ó, programei aqui para 60 km por hora, mas ele não está andando a 60 agora porque ele está reduzindo. E ele pode, inclusive, parar o carro, como é o que ele vai fazer agora, ó. Tá parando o Sportage e ele vai fazer até a parada completa, quer ver, ó? Mantendo sempre o espaço que eu programei. Percebam, eu não coloquei o pé no freio e o Sportage parou o carro sozinho com o piloto automático adaptativo que ele tem. Depois, como os outros carros já pararam por mais de 2 segundos, né, eu preciso dar o toque aqui no acelerador. E aí, tiro o pé de novo e ele vai novamente manter a velocidade e também a distância do outro carro da frente. Só que agora, ó, eu vou fazer o retorno aqui, ele vai perder a referência e eu vou ter que frear novamente. Aí sim, aí o motorista precisa assumir o controle. E enquanto eu estiver parado no sinal de trânsito, eu tenho o sistema Hold, que eu posso tirar o pé do freio, eu aciono ele por esse botão aqui, e ele vai manter o carro freado
mesmo comigo sem estar com o pé no freio. Vocês vejam que a sinaleira está fechada, eu estou sem o pé no freio, o carro está parado no trânsito em drive, mas ele não está andando. Agora sim, ó, dou um toque no acelerador, ó, e ela já acelera e já arranca novamente. Tudo isso, né, para que eu não precise ficar com o pé no freio o tempo todo. E um outro assistente é o assistente de permanência e manutenção em faixa. Por exemplo, o carro lê as faixas que eu tenho aqui no asfalto e ainda que elas não estejam perfeitas, ele tem essa capacidade de ler e vai mantendo. E se o carro for para fora da faixa, percebam como ele corrige, centraliza e mantém. E aí o motorista pode dirigir por algum momento sem as mãos no volante. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora um pouquinho na curva aqui. Olha só, tirei as mãos, ó, ele já está lendo, ainda que as faixas estão bem mal pintadas, ó, ele ainda assim está lendo e está fazendo a curva aqui para mim, ó. Agora não tem faixa, aí o motorista precisa reassumir o controle do carro. E agora aqui eu tô com o sistema velejar. Vamos mostrar aqui o painel, que o contagiros tá em 0 ali e a velocidade está sendo mantida ali nos 50 km por hora. Agora que eu acelerei, ele voltou a acionar o motor a combustão. Mas o que ele estava fazendo antes? Como eu não estava fazendo acelerações e estava andando em velocidade constante, ele desligou o motor a combustão justamente para economizar combustível e manter o carro funcionando somente com motor elétrico. Esquece tudo que tu já ouviu falar alguma vez sobre Kia Sportage e todas as impressões que tu já teve em algum momento com esse carro aqui. Porque nessa nova geração a gente não lembra em nenhum momento que a gente está num Sportage. É um carro completamente diferente, é um carro totalmente renovado e que nos dá uma dinâmica de direção muito mais interessante daquela que a gente já teve. Esse carro aqui está renovado, está extremamente atualizado em termos de tecnologia e também melhorou muito o consumo. Olha só, estou em 10 km por litro agora aqui andando dentro da cidade e fazendo algumas aceleradas. É um consumo muito melhor do que aquele cerca de 8, 7,5 que o antigo Sportage fazia. Porque agora, se em algum momento alguém achava que o Sportage era um carro que gastava mais combustível, olha, pode esquecer, porque com essa assistência híbrida leve, ele está com um consumo muito aceitável. Fora isso, é um carro que ganhou muitos equipamentos e que o motorista não vai se sentir também a bordo, né, de um carro 4x4, mas vai se sentir dentro do que há de melhor em termos de assistência, requinte e ainda ganha de brinde um bom consumo de combustível. A gente fica por aqui com esse vídeo, pedindo para que vocês se inscrevam aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes, e agradecendo mais uma vez a Som Motors. Tchau e até a próxima.